Bom dia, nobres e leais ouvintes. Bom, esse é o tema, né? E assim nós vamos cumprir aquela promessa feita aí anteriormente e contar mais duas histórias, digamos, trágicas, mas que merecem, Rogério, serem lembradas. Com certeza. No episódio anterior teve explosão de foguete no Jardim Municipal, né? A coisa começou quente. Até acidente aéreo teve. E o que temos para hoje, Dom Brandão? Pois é, hoje nós temos outra explosão, infelizmente com mortos e feridos, e um acidente que calou uma voz muito famosa do Brasil, viu? Ixi, então lá vem mais cenas fortes por aí, né? Cenas fortes, sim. Todas essas histórias, Rogério, por mais trágicas que sejam, nos ajudam a entender um pouco como era a nossa Barbacena no passado e também os dramas pessoais, as personalidades que a gente perde aí de formas trágicas. Por exemplo, você sabia que Barbacena já teve uma fábrica de cerveja, por exemplo? Sim, acho que nós já falamos isso em algum episódio desses já apresentados, se eu não me engano. Sim, é verdade. E certamente o que nós temos que dizer aí para o nosso ouvinte, e ele deve saber, é que no passado não existiam essas grandes corporações industriais como a gente tem hoje. Então era muito comum termos indústrias regionais de pequena escala, produzindo tecidos, cerâmica, ferramentas e até cerveja. E esses produtos só circulavam aqui na região, né, Edson? Em parte sim, né? No caso da cervejaria, nós chegamos a ter uma grande fábrica que produzia uma marca conhecida no Brasil inteiro, mas isso lá nos 1900 e Guaraná com rolha. É verdade, foi nessa aí que teve a tal explosão. Exato, vamos conhecer melhor essa história. Ali na região da atual rua Benjamin Constant, ali indo para o Pontilhão, existiu o galpão de uma pequena cervejaria chamada Saxônia, que durou até mais ou menos ali o início dos anos 1920. Quando ela estava praticamente falindo, aparece uma empresa de Juiz de Fora, uma empresa maior, e assim nós passamos a ter uma famosa cerveja chamada Bavária. Mas não tem nada a ver com a Bavária dos tempos do Chitãozinho Chororó, né? Sim, aquela cerveja dos amigos, aquela história toda, aquela né? mais antiga aí. Não, são nomes iguais, mas de produtos diferentes. Como eu falei, essa história é dos anos 1920. E quem levantou a bola dessa marca foi uma família chamada Stibler, de Juiz de Fora, uma família de industriais, a princípio comandada pelo alemão Karl Stibler e depois pela viúva dele, a poderosa matriarca Filipina Jung Stibler. E essa dona Lemoa aí, a Filipina, ela chegou a morar em Barbacena? Não, ela e os filhos comandavam tudo lá em Juiz de Fora. Eles tinham uma grande malharia, eram acionistas da tecelagem Sarmento ali na região de São João Nepomuceno, e a cervejaria Stibler detinha várias marcas. Ela tinha Dois Leões, Oceânica, Vitória, Continental e a nossa aí afamada Bavária de Barbacena. Era só a Bavária que era feita em Barbacena, Edson? Pois era assim, ela era o carro-chefe da empresa e por isso a dona Filipina e os seus filhos investiram uma verdadeira fortuna aqui em Barbacena, na fábrica que existia por aqui. Eles aumentaram os galpões, trouxeram um maquinário moderníssimo da Alemanha e assim a cervejaria fabricava 150 caixas de cerveja por dia e conseguia lavar, envasar e colocar rolha, né? Aquela rolha, em 3.000 garrafas por hora, hein? Mas era muita coisa, hein? Pois é, para 100 anos atrás. Você imaginar, né? Um século atrás, praticamente. Muita coisa. Capacidade de produção. Eles ainda tinham uma fábrica de gelo que entregava 5 toneladas a cada 10 horas. Quem comandava tudo isso aqui em Barbacena era um cara chamado Wilhelm Bernhard Rittmeyer, com apenas 24 anos e que era casado com uma das filhas lá da dona Filipina. Não precisa nem falar a origem do cara. Então, quer dizer, tava tudo em casa, né? Tudo em casa, né? Tudo em família. A cerveja barbacenense era um sucesso. Para você ter ideia, em 1925, o Flamengo, o Mengão, né? O rubro-negro. O famoso Malvadão. Isso, o Malvadão, ele veio a Juiz de Fora disputar uma partida, isso há 100 anos atrás, hein? Contra o Industrial. E os times disputaram, olha só, a
Taça Bavária. Isso mesmo, a Bavária aqui de Barbacena. Como eu também já contei aqui, o futebol naquela época era esporte de elite. E os filhos da dona Filipina lá, a Lemoa, como você disse, eles eram ricos, né, eram poderosos e fãs do Mengão. E não titubearam em patrocinar a jornada esportiva, né, que a Rádio Sucesso transmitiria aí com a nossa... Com certeza, com a equipe do Venceslau Rezende. Aí eles tinham bom gosto, né? Torciam pelo Flamengo e verdade. Já estavam ligados à época no marketing esportivo, né, Edson? Pois é, tudo com a Bavária, que era um sucesso. Aí aquela história, tudo seguia bem, tudo lindo, maravilhoso, porém, lá vem o porém, e aí? Porém, no dia 6 de dezembro de 1929, no meio do expediente normal da cervejaria ali perto do Pontilhão, uma caldeira explodiu, levando para os ares as máquinas, operários, parte do galpão, enfim, nós não temos quantos mortos resultaram no final da tragédia, mas foi muita gente, além de feridos e enormes avarias na estrutura da cervejaria. Olha que pena. É realmente uma pena. Eu estou me lembrando aqui, Edson, que até pouco tempo ainda existiam partes desses galpões ali naquele local, né? Ou parte, né? Exato, ele já ficou depois ali como uma oficina, uma serraria, alguma coisa assim. Mas a Bavária de Barbacena nunca mais foi a mesma depois dessa explosão, e nem as cervejas regionais, que foram aos poucos desaparecendo, né? A partir dos anos 30, principalmente, começa o apogeu da Antártica, e com ela as outras gigantes do setor vão engolindo as marcas mais regionais. É verdade. Bom, depois desse relato explosivo da cerveja, você anunciou aí uma outra tragédia, né? Seria a outra tragédia da voz que se calou? Exatamente. Essa outra é do tipo dramas da vida real, que seria bem contada pelo Gil Gomes. Lembra do Gil Gomes? E lembro muito dele. Ele tinha uma voz assim cavernosa, né? Mas ele era bom para contar a história, né? Eu gostava muito de ouvir aquela... E ele era muito aquele negócio, né? Aquela narrativa de rádio, né? De suspense. Isso. Boa noite. Exatamente. Ele, aquele indivíduo. Isso era fantástico. A turma da velha guarda aí com certeza se lembra. Pois eu lhes digo, como ele falava na época, em 1973, bastava você ligar o rádio em qualquer lugar do Brasil e lá estava ele com a sua voz, né, possante. Mas não era o Gil Gomes não, viu? Eu tô falando aqui do Evaldo Braga, o cantor popular mais badalado do momento. Lembra dele? Também me lembro dele. Sorria, meu bem, sorria. Exatamente, é esse aí. Na época, a mídia chamava ele de ídolo negro. Ele era um menino pobre, rejeitado pela mãe biológica e praticamente expulso de casa pela madrasta. Viveu nas ruas de Campos de Goytacazes, no interior do Rio, onde ele nasceu, até ser internado na FEBEM, coitado, uma instituição para menores sem família que existia na época. Mas deu a volta por cima e no final dos anos 60, ele vendia tantos discos quanto o Roberto Carlos, o Agnaldo Timóteo e aqueles cantores populares do rádio que brilhavam na época. É a história, né? De menor de rua a ídolo popular. É verdade, uma história quase assim de Cinderela, né? Ele dizia desde pequeno, segundo lá as pessoas que conviveram com ele, que ele seria um astro um dia. Ele foi inclusive colega de uma grande figura depois, que foi o Dario. Lembra do Dadá Maravilha? Sim, o Dadá Beija-Flor, o ídolo do Galo, do Atlético Mineiro. Isso mesmo, pois é. O Evaldo ficou na mesma instituição lá para menores que o Dadá. Mas voltando à história aqui, o Evaldo já estava na crista da onda, fazendo 72 shows por mês, 2 por dia, com as bilheterias e discos rendendo muito dinheiro, um dinheiro que ele nunca teve antes, né? E o jovem cantor, no auge dos seus 25 anos, compra o seu primeiro carro, um TL, na época um carro esportivo muito cobiçado. Ainda que inabilitado, ele sempre que podia assumiu o volante do TL e mesmo tendo um motorista particular chamado Harley Lins, o calça branca, ele sempre dava os seus giros aí pelas BRs da vida. Bom, aí já dá para imaginar o que vem por aí, né? Mas mesmo sabendo que tem algo a ver com Barbacena, vamos então fazer a velha pergunta: aonde vai dar essa história? Gil Gomes. Aonde vai dar essa história?
Bom, essa história quase todo mundo que conheceu o fim trágico do Evaldo Braga já sabe. Foi dar numa curva do quilômetro 134 e 135 da antiga BR-3. A BR-3 do Tony Tornado hoje é a 040. Que continua, infelizmente, rendendo aí umas manchetes tristes, Verdade. né? Mas naquela época, o cantor, né, o Evaldo Braga, o motorista dele, o Calça Branca, e o empresário Paulo César estavam no interior do TL e, de repente, batem de frente com uma carreta Scania Vabs. Evaldo e o Harley agonizaram entre as ferragens por quase 1 hora até chegar ao socorro. Uma tragédia. Isso na cidade de Areal, já na divisa com Minas Gerais. Não tinha corpo de bombeiros na época e, infelizmente, só o empresário sobreviveu. É terrível, né? O cara bem no auge do sucesso, né, Brandão? Verdade, eles vinham de uma apresentação em Belo Horizonte e várias outras cidades mineiras que estavam na turnê. O Evaldo fez um show num teatrinho no bairro JK, lá em Belo Horizonte, e não quis esperar, e decidiram voltar na madrugada mesmo para o Rio. Aí que virou a tragédia. E segundo relatos, Edson, era ele que estava ao volante na hora da batida? Infelizmente, sim. Apesar de ser inabilitado, ele sabia dirigir, mas o problema, segundo a perícia da época, é que ele estava em alta velocidade e possivelmente muito cansado, né, depois de fazer o show, e acabou invadindo a contramão e aí não teve jeito, né? Pode ter até dado um cochilo, né? Com certeza que deve ter acontecido isso. Pelo que a imprensa da época registrou, eles não encontraram marcas de freada do TL e pelo estado que ficou a Scania, a culpa do acidente realmente foi do Evaldo, infelizmente. O motorista da Scania também ficou ferido e teve que passar por cirurgias, né? É verdade, que coisa, hein? Isso aconteceu há 52 anos atrás. Mas aonde Barbacena entra nessa história, Edson? Pois é, aí é que tá, né? Olha, muita gente não sabe é que a carreta da colisão que matou o ídolo negro Evaldo Braga tinha uma placa HA0553 de Barbacena, Minas Gerais. E a Scania Vabs era propriedade da Jofeir, José Felipe e Irmãos. A turma das antigas aí lembra da Jofeir, né? Com certeza. Reforçando o que foi dito aqui, a gente precisa dizer que, fique bem claro, na época do ocorrido, o condutor da carreta não teve culpa nenhuma. Ao contrário, isso é verdade. Quase ele perde a vida no acidente. Você se lembra do nome dele, Edson? Pois é, a gente foi olhando nos jornais antigos e o nome do motorista da carreta era o Juraci Alves de Paula. Certamente entre os ouvintes aí tem alguém que o conheça, né? Mas o principal dessa história é a fatalidade que junta esses dois momentos, né? Uma coisa muito curiosa para encerrar esse episódio, né? O fato de ter encerrado a carreira de alguém tão famoso e isso ter alguma ligação com o Barbacena. É lamentável, né? O Edson, depois da gente falar da tragédia, o que você conta aí do Evaldo Braga? A gente só sabe das músicas, né? Aquela história toda, como é que é? Fala um pouquinho pra gente. Pois é, tem um bastidor dessa história do acidente. Dizem que o Evaldo Braga era muito religioso, católico, e sempre andava e se apresentava com um terço enrolado na mão. Inclusive nas capas dos discos, você vai poder observar que ele realmente ficava com um terço na mão quando ele tirava as fotos. Porém, nesse último show que ele fez lá em Belo Horizonte, o último da vida dele, no final da apresentação, ali no meio daquela confusão, a galera toda cumprimentando ele, uma fã arrancou o terço da mão dele e o cantor ficou desesperado tentando recuperar o terço. Mas a moça sumiu na multidão, ele ainda tentou ver ali com a produção dele se alguém conseguia convencê-la a devolver o terço, mas não teve jeito. Ele viajou e aí ele tomou essa decisão. Ele pegou a estrada de madrugada e numa curva da BR-040 ou da BR-3, essa história chegou ao fim. É realmente uma história muito triste, né, Edson? Pois é, mais uma tragédia aí envolvendo a nossa Barbacena, mas que virou história. Bom, eu sou o Edson Brandão e você ouviu mais um episódio da série Aonde Vai Dar Essa História.